Seja muito bem-vindo a mais um Entre Irmãos. Que bom que você chegou. E olha, hoje nós temos uma convidada que com certeza vai trazer para você um apetite novo. Ela é uma Masterchef, mas você vai conhecer a história dela, toda a trajetória que ela fez até chegar a esse lugar. E se você ainda não viu as outras temporadas e nem viu os episódios anteriores a essa, eu quero te dizer o seguinte: tem muita coisa boa. Se eu fosse você, não perderia. E se você já viu, reveja, porque Deus sempre fala conosco de diversas formas. Às vezes a gente ouve uma mesma música 2, 3 vezes e a cada vez você escuta um pouquinho. Se você lê o mesmo livro mais de uma vez, na segunda vez você vai ter outras percepções. Então, veja qual foi a temporada que você gostou, qual foi o episódio que você gostou e reveja. Quem sabe não tem uma palavra de Deus para você. Eu estou muito feliz hoje de trazê-la aqui nesse programa e ela é uma querida e eu vou dizer que foi amor à primeira vista e acho que foi recíproco isso, porque agora a gente parece irmã gêmea que foi separada na maternidade. Eu tenho um carinho muito grande por ela e é um prazer tê-la aqui, Mariana Ribeiro. Prazer é todo meu e foi amor à primeira vista. Desde quando eu olhei assim, nossa, preciso ser amiga dela. E glorifico a Deus por ter você na minha vida e é recíproco. Ah, eu sei disso. É essas conexões que Deus faz, né, Mari? Quando Deus une, e eu digo que Deus une propósitos. E nesses propósitos vem a pessoa. Então, eu sou aí apaixonada e agradecida a Deus pela sua vida, a vida da sua mãe. E eu sei que vocês têm muito ainda a contribuir com o reino através da arte da cozinha, que é o que vocês fazem de melhor, né? Mas, Mari, nem sempre foi assim. Eu queria que você começasse, que a gente começasse essa entrevista, você definindo para mim, e eu acho que não tem ninguém melhor para fazer isso do que você mesma, quem é Mariana Ribeiro? Eu sou uma filha amada de Deus, mas eu sou baiana, vim do interior da Bahia. Nasci numa cidadezinha assim precária que a maior conquista de meu pai na época era ter uma bicicleta, para você ter uma noção. Então foi tudo com muito esforço. E por conta disso, minha mãe trabalhava muito, né? E não podia dar uma assistência o tempo inteiro, então me deixava na mão, né, de um vizinho, de outro. E com isso, eu fui abusada por um senhor de 60 anos que era pai de mais 3 crianças, mais ou menos da mesma idade. E daí começou uma questão. Eu comecei a ficar muito agressiva, eu comecei a fazer muitas coisas e minha mãe não sabia por que eu estava agindo daquela forma, né? E aí minha mãe também estava num casamento também que não estava legal. E ela sempre dizia, quando eu completar 14 anos eu vou para o Rio de Janeiro. E aí ela veio para o Rio de Janeiro e eu fiquei com a minha segunda mãe, com a minha tia. Só que eu já estava completamente envolvida com uma pessoa e eu já tinha uma questão com a cozinha, porque eu via minha mãe cozinhando e minha tia cozinhando. Qual é o nome da cidadezinha lá da Bahia? Ituberá. Ituberá. Isso é o quê? Sul da Bahia? Sul da Bahia, tu sabe? Sul da Bahia, sul da Bahia. Ituberá. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho, mas antes da gente continuar, tem mais coisa aí. Você é mãe, né? Você é filha, mas você é mãe também, né? Sou. Tenho 2 filhos, um de 19 e um de 3. Muito bem. Então a gente vai chegar nele já já. Então vamos lá. Como é que foi essa infância lá em Ituberá? Minha tia e minha mãe sempre cozinhou muito bem. Meu pai também, né? Meu pai cozinhava, mas era mais final de semana. E eu sempre tive o desejo de querer cozinhar e tal. E minha mãe tinha medo de me acidentar. Minha tia deixava eu entrar nas saladas, decorar as saladas. E quando ela viu que eu levava jeito, de vez em quando deixava eu mexer uma panela, né? Só que quando eu tinha 13, minha mãe veio para o Rio, então eu tive contato direto com a minha tia. E às vezes meu pai ia lá também, na casa da minha tia. Né? Mas aí era um misto, né?
de coisas, porque eu estava totalmente agitada pelo que tinha me acontecido quando eu tinha 9 anos, mas também eu estava ali amando aprender aquilo tudo com a minha tia na cozinha, que sempre me encantou. A cozinha sempre me encantou, sempre me chamou a atenção desde muito nova. Os seus pais eram separados? Sim, eles se separaram quando eu tinha 13 anos, Quando você tinha 13 anos, mas você foi abusada aos 9. aos 9. E você falou que ficou muito agressiva, Sim. né? E o que que aconteceu nesse período? O que que isso mexeu com a sua personalidade? O que que isso mexeu com a menina Mariana? Eu queria que alguém descobrisse o que estava acontecendo comigo. E a maneira que eu queria eu consegui, né? Consegui não, né? Eu achava que iria conseguir era sendo agressiva. Então eu batia em todos os meus colegas na escola. E minha mãe não entendia, ela ficava, o que que eu fiz, né? O que que eu fiz para ela ser dessa forma? E eu fiquei muito, muito, muito agressiva. E eu não conversava com ninguém, porque ele me ameaçava, né? Ele pegava uma espingarda e ele dizia: se você contar para alguém, eu mato toda a sua família. Então eu entrei em parafusos ali, né? Então a forma que eu achava que chamaria atenção era mudando meu comportamento. E alguém descobriu ou não? Não, ninguém descobriu. Ele abusava as filhas também. Geralmente, infelizmente, isso ainda é uma realidade hoje no interior, né, do nosso país, do Brasil. Ainda existem muitos desses casos e as meninas não podem falar nada porque sofrem esse tipo de ameaça. Sim, Mas você conseguiu superar isso, sim, né? Graças a Deus. Mas tem mais história nesse caminho. Aos 13 anos você começou a se encantar fazendo saladas, mas nem sempre a sua vida foi fácil. Tem uma história aí, uma trajetória, até que Jesus entrou no seu caminho. Então, conta um pouquinho para a gente como é que foi esse período onde você foi lá no abismo, lá no fundo do poço, mas a mão do Eterno foi lá e te resgatou, né? Como diz o Salmo 139, né? Mesmo que eu esteja lá no fundo, o Senhor me vê. ele veio mesmo. Mas resumindo, minha mãe viu que eu estava piorando lá no interior da Bahia e estava me envolvendo com uma pessoa que não era legal. E ela me trouxe para o Rio de Janeiro. E a minha irmã ficou com minha tia e ela me trouxe porque ela viu que era um caso urgente, né? Precisava me tirar dali. Só que quando chegou no Rio, ele mandou a passagem pelo Sedex. Eu fiquei só um mês aqui e fugi, retornei. Nesse retorno, eu só estava com R$ 1 no bolso. E aí peguei um ônibus, que era 24 horas para chegar na Bahia, de 24 a 26. E eu comecei a sentir fome, porque não tinha nada para comer e só com R$ 1. As pessoas desciam para almoçar e para o restaurante, e eu com aquela fome, com aquela sede. E quando chegou em uma cidade, Itabuna, já era Bahia, começaram a gritar lá fora: micão, R$ 1. Você conhece aqueles salgados cheios de conservantes aromatizantes horríveis? Mas que é gigante, era um mico, um macaco na frente, e era muito grande. O nome era micão. E aí eu falei, só tinha R$ 1, né? Comprei aquele micão. Enquanto todo mundo estava almoçando no restaurante, estou comendo aquele micão e a sede. Olhei para o lado, a mulher que estava no meu lado tinha deixado uma garrafa d'água. Eu fiz assim, ó. Na tampa da água, coloquei um pouquinho de água, molhei os lábios, tomei esse tampinha de água, coloquei lá de novo e cheguei em Tuberá. Aí eu descobri que ele era usuário de drogas, as mulheres apareciam na porta da minha casa. Só que eu já comecei a assumir. Eu fui morar com ele e assumi um restaurante na praia, com apenas 14 anos, já tinha completado 14, e uma lanchonete na rodoviária. Então, eu assumi tudo, de salgados a pratos, peixes, tudo, eu assumia tudo, e ele usava todo o dinheiro em drogas. E só que assim, comecei a beber, comecei a ficar muito depressiva, muito deprimida, porque eu não queria aquela situação, não foi o que eu imaginei, né? Era apaixonada e tal. E Você tinha quantos anos, Mari? 14, 14 anos. 14 anos. E aí eu assumi o restaurante, ele tinha um restaurante na praia, então eu cozinhava, eu atendia os clientes e tinha também uma lanchonete na rodoviária. A lanchonete da rodoviária não ficava muito presente, mas eu que fazia todos os salgados, coxinha, bolinho de queijo, aquele negócio todo. E
Como eu vi que aquela situação era realmente o que minha mãe tinha dito, né, que ele não valia nada, como minha mãe falava, mas eu não tinha coragem de retornar e falar assim, pô, mãe, olha, deu ruim aqui. Então, a saída que eu busquei naquela época, sem Cristo, foi a bebida. Então, a minha sogra também bebia muito e também era desgostosa com o marido, então juntava eu e a minha sogra e bebíamos muito, muito, muito. E chegou ao ponto que meu café da manhã era 1 litro de uísque e eu fumava 3 maços de cigarro com apenas 14 anos. Com 14 anos, 1 litro de uísque e 3 maços de cigarro. Quantos anos tinha a pessoa que você se relacionou com ela? 21, 7 anos de diferença. exato. E aí eu só Vamos fazia lá, isso, eu só Dani. trabalhava, bebia, fumava e chorava. E me afastei de todo mundo, né? Até da minha tia e tal, quase nem entrava em contato, porque se ela olhasse para mim, ela já via que não estava nada bem, né? E aí, quando chegou o momento que eu comecei a me afastar dele, mesmo com ele me afastando dele. E aí ele falou assim: então, minha mãe está com câncer na garganta e não tem nenhum neto. Poxa, se a gente não tiver um filho agora, ela vai morrer. Você nem tem um neto e tal, não sei o quê. E aí ele começou a ficar bonzinho e tal. Eu falei, né? Eu vou parar de tomar um remédio. Aí parei de tomar um remédio e assim, foi manipulado? Foi, né? Aquela conversa, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque foi Deus, através do meu filho, me dando força para sair daquele buraco, literalmente. Porque antes disso, antes de eu engravidar, ainda teve a tentativa de suicídio, né? Eu tentei suicídio 2 vezes. Uma vez eu cortei o pulso, né? Eu hoje tenho uma tatuagem aqui no lugar que eu fiz anos atrás, mas tinha uma cicatriz enorme. Se olhar muito próximo, mesmo por cima da área, tem ainda um traço muito forte. Então Deus me deu um livramento muito grande naquela época, porque o médico falou, se demorasse um pouco mais, não teria como se recuperar, porque cortou a artéria e tal, me explicou lá. Outra vez eu tomei muitos remédios também. E aí fiquei também tomando soro para desintoxicar e tudo Mas você mais. consegue ver que a mão de Deus estava aí o tempo inteiro, né? Te amparando. Imagina o coração de Deus vendo todo esse processo, porque era uma criança que ia ter outra criança, mas que estava totalmente sem referência de ninguém na Terra, né? Exatamente. Faltava paternidade terrena, né? Eu não falei, né? Meu pai era alcoólatra, né? Opa. Então eu cresci, minha mãe separou, o maior motivo foi esse. E aí Eu você cresci vendo meu repete o pai padrão e chegando. arruma um cara que é alcoólatra e usuário de droga. Olha a repetição de padrão aí, né? É o buscar aquilo que você não teve dentro de casa. A paternidade. Você busca um homem mais velho e com as mesmas características negativas do seu pai, né? Exatamente. E ainda pior. E aí, quando eu engravidei, que ele achava assim, não, agora eu prendi ela. Aí ele assim, se ele era ruim, ele triplicou, né? E aí eu olhava para a barriga, ele dava a barriga, eu olhava para o cigarro, porque a minha fuga era a bebida e o cigarro. E aí na gravidez eu não fumei. Então toda vez que eu sentia vontade de fumar, eu olhava para o maço do cigarro e olhava para a barriga e deixava o cigarro lá. Mas mesmo assim eu ainda bebi. E aí a gravidez foi assim, foi loucura. Teve um dia que ele chegou muito assim, era droga junto com possessão. E ele clamava o cão de uma maneira. E ali eu comecei a ficar com medo. Daqui a pouco ele começou a me perseguir com a arma dentro de casa. E eu peguei o Baygon, inseticida, joguei no rosto dele e saí. A gente morava na praia, né, onde era o restaurante. Eu passei a madrugada toda no mato, na praia, né? Tinha uns lugares para ele não me encontrar. E aí no dia seguinte de manhã que eu volto para casa, que ele já tinha passado o efeito das coisas. O que aconteceu? Eu não lembro de nada, que não sei o quê. Teve um outro episódio também, eu já estava com quase 9 meses. Eu acordei, daqui a pouco ele estava falando sozinho. Não, o que eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou matar ciclano, que não sei o quê. E aí eu não tinha conhecimento nenhum de Deus, mas tinha uma Bíblia lá.
E ele estava muito perturbado. E eu peguei a Bíblia, botei no peito dele, assim. E aí ele começou, tira isso de mim, tira isso de mim. Vamos lutar com as armas que a gente tem, né? Se não botasse no peito, dava com ela na cabeça e corria, porque é arma para salvar de qualquer maneira. O negócio é não ficar refém do problema. Desse jeito. Aí Everton nasceu. Everton nasceu no mesmo dia que eu estava na maternidade. Ele pegou um carro, encheu de mulheres e caiu da ponte embaixo. Eu chego do hospital em casa e ele chega em casa todo arrebentado, com vidro nas costas, quebrando tudo, tudo, jogando as coisas da prateleira embaixo, quebrando, xingando. E eu tinha acabado de chegar, um bebê recém-nascido. A criança já foi recepcionada num ambiente caótico, né? Minha tia era casada com o tio dele, né? Que eu chamava também de tio. E aí, nesse dia, ele chegou, falou assim: olha, é meu sobrinho, mas começou a falar um monte de coisa. Ele tava com um monte de mulher, assim, assim, assado. E, tipo assim, eu tinha acabado de chegar no hospital. Então, além de ele ter quebrado tudo, o outro já chegou falando um monte de coisa, aquela loucura. Minha mãe veio logo no início, quando eu tive o bebê, depois ela voltou. E com 10 meses ela voltou e eu tava muito ruim. Eu tava pele e osso. Muito deprimida, muito deprimida. E aí minha mãe falou assim: vai tentar resgatar esse casamento? Vai. Vocês têm um filho agora, eu vou ficar com Everton e você vai lá e tenta resolver. Tá. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, a gente brigou, mas tão feio, mas tão feio, mas tão feio, que eu peguei, comecei a beber e entrei em coma alcoólico. Quando eu entrei em coma alcoólico, ele me enfiou dentro do carro e me jogou lá na porta da casa da minha tia, que minha mãe estava na casa da minha tia, né? Com o Everton. E aí, isso já é minha mãe me contando e minha tia, porque realmente eu estava desacordada. Diz que eu só soluçava, só soluçava, só soluçava, só soluçava. E aí elas ficaram fazendo várias coisas lá, e no dia seguinte que eu acordei, minha mãe esperou mais uns 2 dias e teve uma conversa comigo. Falou, você quer sair dessa, você quer continuar nessa vida mesmo? Ou você quer sair dessa vida? Falei, mãe, tudo que eu mais quero é sair desta vida. Só que eu nunca tive coragem de te pedir ajuda porque você me avisou. Mariana, se eu te levar, você não vai voltar de novo. Eu falei, não, jamais, mãe, jamais. E aí minha mãe tinha ido buscar minha irmã e morava com um casal de americanos. Minha mãe era empregada doméstica na época. Uhum. Morava com um casal de americanos, não tinha um quarto de empregada, né? Tinha um corredor e tal, e já estava certo que ia levar minha irmã. Só que ela chegou com minha irmã, comigo e com um bebê de 11 meses já, eu estava com 11. E como é que E foi esse aí, acolhimento aí nessa casa? Porque dificilmente uma família já permitir que a pessoa que está trabalhando lá, né, que a funcionária lá está trabalhando, leve um filho já é difícil. Imagina chegar com kit família, né, 2 filhas e um neto. mas assim, foi a mão de Deus, porque aquele casal foi muito usado por Deus para nos abençoar, porque além de receber a gente, meu primeiro e-mail, eu não sabia o que era e-mail. Pra você ter uma noção, eu tinha parado de estudar na 8ª série. E só sabia trabalhar, beber, fumar e brigar. Aí eu já tinha 17 anos, né? Comecei a fazer vários extras em clubes. Clube Federal do Rio, no Alto Leblon, no Sheraton. E aí o responsável pela brigada falava assim, não fala a sua idade não, porque você mexe com bebida alcoólica. Então, não precisa falar a sua idade para ninguém. Você é da brigada, você é terceirizada e ponto. E aí, com isso, eu estudando, trabalhando, espalhando o currículo. E quando eu completei 18, eu fui chamada no Intercontinental em São Conrado para realmente efetivar a carteira assinada, né? Sim. E aí começou o mistério de Deus lá. Porque assim, eu sempre fui muito esforçada, né? Eu me destaquei. Comecei como garçonete, com apenas 4 meses eu fui funcionária padrão. Eu recebia várias cartas de clientes, porque dizia assim, fazer o que todo mundo faz é normal, mas fazer além faz toda a diferença. Toda a minha estadia, eu nunca fui muito bem tratada, assim, então. Só que aí entrou um rapaz chamado Emerson, evangelista Emerson. E esse Emerson começou a falar de Jesus para mim. E eu comecei a
pisar nele com força. Mas pense em como eu fazia de tudo para prejudicar ele. Quanto mais ele falava de Deus para mim, mais eu queria prejudicar ele. E aí, um belo dia, ele falou assim: então, eu tô aqui só por uma coisa, para ganhar você para Jesus. E quando eu ganhar você para Jesus, eu vou embora. Aí eu joguei a fumaça de cigarro na cara dele e falei assim: então tu vai morrer aqui. Mal sabia você, inocente, você que não sabia de nada, Deus já estava preparando tudo, né? Se Emerson foi um anjo de Deus aí Não, para com certeza. ser canal de bênção. E aí o que aconteceu? Então, nesse tempo, trabalhando, e aí ainda continuávamos no Alto Leblon. E Emerson falando de Jesus para mim. Só que o casal de americanos tinha que ir embora. Iam embora para a Argentina. E aí ele falou o seguinte: Raimunda, nós vamos embora. Procura um lugar para vocês morarem, alugue um lugar, que eu vou pagar, vou continuar pagando o seu salário até você conseguir um outro trabalho. Mariana já está trabalhando, mas eu vou continuar depositando até você conseguir outro. Beleza, nós fomos morar no Rio Comprido. No Rio Comprido, tiroteio. Uma loucura. A gente não está acostumada com isso. E aí nós soubemos no Morro do Banco, que é no Itanhangá, que era um lugar tranquilo para morar. Nos mudamos para lá. Beleza. Morando lá, trabalhando no hotel, o Emerson falando de mim, eu prejudicando o Emerson, aquele negócio. Só que a gente foi morar em cima de uma igreja evangélica pentecostal. Aonde vocês foram morar? Em cima de uma igreja pentecostal. Fogo puro aí, subindo, e vocês sem perceber. E eu falando assim, cambada de maluco, que não tem o que fazer. Deus não é surdo. Olha como eu falava, como eu gritava, como eu ficava pé da vida. E aí, debaixo da minha casa e no trabalho, debaixo da minha casa e no trabalho. E tinha aquele vazio que eu não sabia explicar o que era. Aquele vazio, tinha dia que eu estava mal. E a ideação suicida não saía de mim ainda, né? Porque sempre ele tentava. E aí um dia eu tava, caraca, naquela voz assim, se joga debaixo desse caminhão. E que não sei o quê. E ele já tava falando lá, né? E aí eu saí, vim caminhando de cabeça baixa. E quando eu tô subindo já pra ir pra minha casa, eu tava cantando uma música dentro da igreja que eu não consegui. Eu paralisei assim em frente à igreja. E aí daqui a pouco quando eu vi, eu tava na porta da igreja. E olhando pra trás pra ninguém me ver. Ninguém pode me ver. Ai, Cara, eu gente. nunca vou esquecer, né? Tava cantando, eu até cantei ontem, né? Esses dias na igreja. Deus enviou seu filho amado. E aí eu falei, gente, aí o refrão. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Caraca, ele Não vive, eu podia ser posso outra crer no música, né? amanhã. Não Eu podia ser outra posso música. crer no amanhã. Caraca, eu fiquei ali. E ali, daqui a pouco, quando eu vi, eu já estava no meio. E aí já não estava mais esquentando quem estava me olhando, quem estava deixando de me olhar. E eu te digo, daqui a pouco a pregação foi toda para mim. E aí ainda Deus revelou algo que somente eu sabia que tinha acontecido na Bahia. E eu fiquei em choque. Em choque. Eu nunca tinha passado por uma experiência nem próxima a isso. E aí, daqui a pouco fizeram o apelo. E eu tive vontade de ir à frente. Mas parecia que tinha um monte de corrente nas minhas pernas. Tinha. Eu não conseguia sair do lugar. E eu queria ir e as pernas grudadas no chão, o pé grudado no chão. Eu queria ir e os pés grudados no chão. Mas aí, na mesma hora que eu queria ir, vinha assim na minha cabeça, cara, mas eu fumo, mas eu bebo. Caramba, mas eu tô toda errada. E aí, daqui a pouco, veio uma missionária e veio assim, me abraçou e falou assim, não pense no que você está fazendo, se você bebe, assim mesmo, mesma coisa que eu pensei, se você está fumando, ou se você está bebendo, ou se você está saindo com um ou com o outro, não importa, se você realmente está com essa vontade no teu coração, só dê o passo que quem vai fazer é ele. Nossa! Quando ela fez isso, quando eu vi, já estava lá na frente. Vum! Em muitas vozes, né? É interessante porque é o processo da decisão e o inimigo não vai querer perder.
São muitas vozes que vêm para não te deixar enxergar que o caminho está aberto, que o acesso está liberado, né? Mas aí Deus falou, é agora. Essa aí eu não vou perder, não. Ela já está aqui dentro. E foi lindo. E eu fui lá para frente chorando. E olha que peso, mas que peso saiu das minhas costas. Parecia que eu não estava respirando. Eu comecei a respirar e, nossa, quando eu cheguei em casa, eu já cheguei diferente, eu já não fumei mais. Foi um negócio louco. As coisas de Deus é loucura para as pessoas naturais. Eu fumava 3 maços de cigarro por dia. Desde aquele dia eu não fumei mais. E o corpo não sentiu, né? O cigarro não senti falta do cigarro. É Deus. A bebida foi diferente. Eu parei de beber, mas eu ainda sentia vontade e tal. Mas o cigarro foi assim, vum, foi de vez. E aí minha mãe falou, mas você não fuma mais, não? Eu sempre fumava na escada. E aí eu falei para ela, eu aceitei Jesus. Ela, você o quê? Deus estava me lapidando, me transformando, mas assim, eu achei que era aquilo, né? Que aceitar Jesus era aquilo, era trocar as vestes externas, tinha que me vestir feia, entendeu? Era o que eu tinha entendido algumas coisas. Então foi um processo até começar a ler a palavra, entender o que realmente Deus queria de mim, foi um processo. Então isso escandalizou minha mãe. Ah, Minha mãe imagina. ficou. Você sai de um 8 para um 80, numa virada. Você falou uma coisa muito importante aí, que foi, faltou o discipulado inicial, faltou aquele primeiro passo de dizer, olha, por aqui, é devagar, não é assim. Não, você fez uma virada de chave e, puf, imagina, de 1 litro de uísque, 3 maços de cigarro, para saião, chinelo de dedo, blusa, é para assustar mesmo. É para assustar. Só que aí Deus me deu sabedoria com minha mãe. Mesmo andando igual uma doida, que parecia mesmo, tá? Eu achei minhas roupas, eu parecia uma doidinha, tá? E aí, mas Deus me deu sabedoria, porque eu não insisti com minha mãe em falar e acontecer, eu fiquei em silêncio. Então eu ia para o monte, eu ia para a igreja, eu ia ler a Bíblia de madrugada, buscava Deus, e minha mãe acordava de madrugada e me via de joelho, com a Bíblia aberta. Ela, menina, o negócio tá diferente mesmo. Aí comecei a fazer o culto interdenominacional, que é o culto da laje. Lá onde eu trabalhava, todo mundo saía comigo para beber. Eu bebia muito, né? As pessoas, né, me chamavam de esponja, porque eu bebia, e não parecia que nada tinha bebido. Então as pessoas começaram a ver a diferença e começaram a sentir curiosidade. E aí eu tive vontade de fazer um culto da virada. Foi no final do ano, um culto ao ar livre. Então, eu reuni vários amigos que eu conheci. Um era saxofonista, o outro era guitarrista, o outro era tecladista. Eu falei, vamos fazer uma virada, o culto da virada na praça da onde eu moro? Vamos. E aí eu vou convidar a galera do hotel, o hotel tinha muitos funcionários. Vou chamar a galera do hotel e vou dizer que não é na igreja, é o culto da virada na rua, não tem igreja, não tem placa, não sei o quê, mas nós vamos estar lá. Fechou. Cara, no dia, choveu. 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 E eu falei, e agora, Jesus? Eu falei assim, Senhor, foi o Senhor que disse que era para fazer. Tá tudo preparado. E agora? Deus falou no meu ouvido assim, procura uma laje. Procura uma laje. Procura uma laje. Eu falei, laje? Mas aonde laje? Comecei. Você tem uma laje? É porque vai ter assim um culto, só que tá chovendo, você tem uma laje. Aí chegou num ponto e falou assim, eu tenho uma laje coberta aqui, grande e tal, vem aqui ver. Subi enorme, enorme, perfeito. Eu falei, é aqui. Todo mundo foi, lotou. Foi muito além do que eu imaginei. Muito além do que eu imaginei, do que meus amigos tinham imaginado em Cristo. E aí foi as camareiras do hotel, foram garçons, garçonetes, pessoas espíritas. Isso, nesse primeiro dia, 4 vidas se renderam ao Senhor. 4 vidas se renderam ao Senhor. Eu contei meu testemunho e coisa linda. Foi lindo demais. Virou uma evangelista já na veia, né? Virou uma evangelista na veia. Foi, verdade. E aí não foi só esse dia, virou o culto da laje mensal. Mas e o coração? Como é que estava o coração da Mariana? Mariana estava sozinha ainda, né?
só com o filho e com a mãe. Como é que estava a vida emocional nessa época? Eu comecei a louvar na igreja e tal. E aí, dentro da igreja, os pastores falaram assim: Ih, você viu fulano de tal te olhando? Não vi nada. E aí, não, e aí eles falaram também para ele: já você viu Mariana te olhando? E aí despertou, né? Eu já tinha uma questão que eu queria um pai, na minha cabeça eu queria um pai para o meu filho, né? Eu queria um casamento a todo custo. E ali ele começou a brincar com meu filho, e ele tirava umas gargalhadas do meu filho. Eu falei, caraca, é isso aí. E aí a gente começou a botar a gente no Ministério de Louvor juntos. E aí a gente começou a troca de olhares, a troca de olhares. Ele começou a fazer o culto da laje também junto. Ele começou a ajudar a comprar, porque como ficou mensal, então a gente comprou equipamento. Mesa de som, caixa de som e tal. A gente começou a conversar no MSN, eu me tremendo toda. E aí eu falei, então, eu já sofri muito. E ele também, eu já sofri muito e tal. Resumindo, a gente começou a namorar em outubro. Em dezembro, ele colocou a aliança no meu dedo de noivado. Uns 4 anos, para que esse casamento acontecesse. E quando marcou o casamento, no dia do casamento civil, ele não apareceu. Hum? E aí eu fui até a casa dele, arrombei a porta do quarto, nem era impossível um pouco ainda. Arrombei a porta do quarto, não, do quintal. Eu pulei o muro e arrombei a porta do quintal. Ele estava no quarto, enrolado da cabeça aos pés. E aí eu falei umas coisas para ele, minha mãe veio atrás, começou a falar também, falou umas coisas para ele, tá? Acabou ali, né? Só que eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito, muito, muito mal. Muito mal. Menina, como eu chorava, como eu, né, idealizei aquele dia e tal. Eu fiquei muito mal. Então foram 3 meses que eu fiquei distante dele, e ele ligando, ele procurando, eu não queria saber dele. E aí, um belo dia no culto da live, ele chegou, se ajoelhou e aí pediu perdão, disse que era a mulher da vida dele, que ele queria casar, que ele queria, que tudo, que pedia perdão. E aí eu falei, palavras o vento leva, eu quero ver atitudes diferentes. Só que eu, naquele ato de ele ajoelhar e falar, eu já Já se rendeu. desse jeito. Só que aí minha mãe falou assim, se você voltar para ele, você esqueça que eu sou sua mãe. E aí eu comecei a orar, Deus me deu vários sinais que não era para casar. Mas eu não queria ouvir. Deus deixou Porque a sua carência e a sua validação eram maiores, muito né? maiores, muito maiores. Cara, daqui a pouco eu orando, pedindo confirmação a Deus, uma mulher me liga. Ah, você é Mariana? Eu sou fulana de tal. Olha, ele me deixou para ficar com você. Eu falei, ah, não tô com ele não, faça bom proveito. Ou seja, né? Deus já mostrando, olha, tem mulher atrás disso. Aí daqui a pouco achei fotos de uma viagem que ele fez com ela, mais claro que isso, né? E ele sempre, né, dava um jeito de falar e que não era bem assim, que não tinha sido dessa forma, que não foi naquele tempo, né, que estava comigo. E aí, para finalizar ainda, apareceu um filho. Gente, a palavra de Deus é tão clara: obedecer é melhor do que sacrificar. Mas a gente acaba fazendo a opção pelo sacrifício. Obedecer não Desse seria jeito. mais fácil? Muito mais Mãe fácil. avisou, Deus Pai avisou, mas você resolveu ir pelo caminho mais. Coração ele é Desse jeito. enganoso, né? Enganoso. E eu Vamos lá. próprio me enganei, né? Porque eu falei assim, Senhor, porque eu ainda achava, né, que era. Se é para eu casar com o André mesmo, convence minha mãe, olha isso. Ainda falei assim como você fez para José, que falou que o que Maria estava concebendo era do Espírito Santo e não de traição, eu quero que você fale com minha mãe, que André é para mim. E aí, fiquei triste. Você ainda usou essa para Deus? Eu imagino Deus falando: minha filha, você leu direito? Você leu direito o que, que eu estava fazendo? Deus Pois deve é, ter falado assim: ela leu, ela entendeu? Ela entendeu o que, que eu fiz naquele momento? não tinha entendido mesmo. E aí, belo dia, minha mãe percebeu que a gente já estava se aproximando e era Natal. E minha mãe falou assim: Você não vai chamar a André para passar o Natal com a gente, não? Chama.
Aí aquilo para mim foi a confirmação de Deus. Hum. Falei, pronto, minha mãe chamou ele para passar o Natal com a gente. Pronto, acabou. É para casar. Aí nesse dia, nós já oficializamos, voltamos e marcamos o casamento para abril de 2012. Aí 4 anos depois, né, que foi, nós casamos. Abril de 2012. E aí começou a saga. Foi um casamento difícil, mas desse casamento teve um bom fruto, né? Teve. Nesse casamento eu aprendi muito, principalmente a me conhecer, né? Conhecer as minhas debilidades, as minhas vulnerabilidades, o porquê que eu me meti e insisti tanto naquele casamento, né? O que que eu estava procurando de fato. Eu me afastei das coisas que eu amo fazer, que é a obra de Deus, porque ele era um casamento abusivo. Então ele sempre usava, ele sabia que quem estava no centro da minha vida não era Jesus, né? Quem estava no centro da minha vida era o casamento. Então era o casamento, Jesus e as outras coisas. Então eu saio de ministério tal. Ah, aí eu saio de ministério tal. Aí eu saio de missões urbanas, que era levar comida, né, para os moradores de situações de rua. Ah, mas isso e isso. Aí me afastava de amigos. Me afastei da pastora Marion. Ah, e daqui a pouco estava só eu e ele em casa e domingueira. Totalmente fria, gelada, né? Até o momento que ele falou tanto que eu era errada, ele falava assim: seus traumas, as coisas que você viveu, você não percebe, o quanto você é irada, o quanto você é impulsiva, o quanto você é isso, o quanto você é aquilo outro, é seus traumas, é não sei o quê. Mas de tanto ele falar isso, eu falei: ah, tá, é verdade, né? Vou fazer terapia. Ele virou o jogo, jogou a culpa toda para cima de você. E aí, a longo prazo, eu descobri, né, que não era bem assim. Comecei a aumentar o amor próprio, né, começar a enxergar coisas que eu não enxergava. Na igreja também tinha um trabalho muito legal, eu já estava congregando na Batista nessa época, que é o Celebrando a Vida. Então, tinha uma sala que era feridas emocionais, tinha uma sala que era ira e impulsividade. Então, eu falei, eu preciso de todas essas salas, porque eu sou tudo isso. Eu acreditava que eu era tudo aquilo. Então você teve duas ajudas. Você teve a ajuda espiritual da igreja e você teve a ajuda do profissional, que era a terapia, né? Exatamente. E hoje ainda tem muita gente que tem preconceito em relação a isso, achando que terapia é para maluco, que crente não precisa fazer terapia. Não, eu não preciso fazer terapia. Não, você teve as duas ajudas para você poder chegar e é onde você está hoje, né? Exatamente. Foi crucial, assim, eu acho, eu digo, acho não, eu tenho certeza, todo mundo deveria fazer terapia. Olhando para trás, olhando para aquela menina que aos 9 anos foi abusada. Você está com quantos anos hoje? Desculpa te perguntar. 35. Então, olhando para aquela menina, foi abusada aos 9 anos de idade, que passou por 2 relacionamentos abusivos, que não olhava para ela mesma, que tomava 1 litro de uísque, fumava 3 maços de cigarro. Havia esperança para essa menina? Não, aos olhos naturais de maneira nenhuma. Mas Jesus entrou na sua história. E hoje você ajuda pessoas a ficarem saudáveis. Olhando para trás, o que você diria para aquela Mariana e para tantas Marianas que hoje passam por uma situação talvez parecida com a sua? Tenham sofrido um abuso, filhas de pais separados, viveram relacionamentos tóxicos. O que você diria para essas mulheres que estão aí no Brasil e que são muitas Marianas aí representadas? Sou eu que conheço os planos que tenho para você. Planos de prosperidade e não de causar danos. Plano para te dar um futuro cheio de esperança. E você clamará a mim e eu vou te responder. O Senhor traz à existência aquilo que não existe e Ele muda a história. Ele vira a página, escreve tudo novo. Basta não desistir. Creia somente, insista. As situações vêm, mas sempre tem um aprendizado no processo. E o nome do Senhor é glorificado e vale a pena. Não desista dos seus sonhos. Mariana, eu ficaria aqui o tempo inteiro falando com você, porque a sua história é linda. E eu sei que você ainda tem muito a fazer. Você tem uma veia evangelística fantástica.
e isso você usa a seu favor com esse sorrisão que você tem para levar a mensagem do Evangelho a partir dos alimentos. Você faz coisas lindas. Eu sei que você é um instrumento de Deus, usando esse dom que Ele te deu, que é da cozinha. Eu quero agradecer a sua presença aqui e eu queria que você deixasse a sua oração, né? Fizesse uma oração por quem está nos ouvindo e Amém. deixasse as suas considerações finais. Então, eu louvo a Deus, né? Louvo a Deus por tudo que eu passei, por onde eu cheguei, né? Foi a mão do Senhor me sustentando e me guiando, né? Eu vejo a mão do Senhor em todas as coisas, inclusive nesse último relacionamento que fez com que eu fosse me conhecer, né? E descobrir que eu era, como você falou, da carência, a dependência emocional. E eu comecei a me enxergar e ver o que Deus via em mim, né? Uma filha amada de Deus. E eu quero orar por você, né? Eu não sei o que você, qual a sua trajetória, você que está me ouvindo aqui, eu não sei qual fundo do poço você já passou, você possa estar se encontrando agora, talvez sem esperança, não vendo uma luz no fim do túnel, mas Jesus é a luz, Jesus pode te levantar, te sustentar, mudar tua história e fazer você um grande sucesso na mão dele. E eu quero orar por você nesse momento. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo ar que nós respiramos. Obrigado, Senhor, por cada um que está ouvindo, Senhor, vendo esse vídeo, Senhor, nesse momento, Pai. Tu sabes, Senhor, o que ele precisa, tu sabes o que ela necessita, Senhor. Deus, tu tem um futuro, Senhor, cheio de esperança. O Senhor tem planos de prosperidade, Senhor, e não, Senhor, de derrota, de desgraça, Senhor. Deus querido, Senhor, que cada um agora possa, Senhor, reconhecer que só o Senhor é o caminho, que só o Senhor pode trazer à existência aquilo que não existe, que só o Senhor pode mudar a vida, Senhor, a história, a trajetória, escrever uma nova, Pai. Deus, Tu és poderoso, Tu és tremendo, Senhor, alcança meu irmão e minha irmã que está vendo esse vídeo agora. Deus, derrama, Senhor, Teu poder, dá injeção de ânimo, estratégia, Pai, e força, Senhor, para que possa buscar, Senhor, a Tua face, Pai. Deus, muito obrigada, Senhor, pela vida da Neuza. Muito obrigada por esta oportunidade de estar aqui contando, Senhor, um pouco da minha história, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque é a Tua mão que nos sustenta. Muito obrigada, Jesus. Amém. Amém. Mari, muito obrigada. Eu desejo sucesso para você, para a cozinha criativa e aonde você colocar as suas mãos, que venha prosperar e que a cura do Senhor possa ser liberada através da tua vida. Entendeu? Que pessoas Amém. sejam curadas através dessa cozinha criativa e desse amor que você coloca em tudo que você faz. Que Deus assim Amém. te Muito abençoe. obrigada. Amém? Eu quero agradecer você que ficou conosco até esse momento e que ouviu essa história linda. Talvez você conheça alguém que possa ouvir e se animar. Alguém que já passou por uma história como essa e que talvez esteja sem esperança. Eu quero dizer para você, os planos do Senhor, os caminhos do Senhor e os pensamentos dele são infinitamente maiores do que o nosso. Por mais que as circunstâncias digam não, ele é quem dá a última palavra. E ele consegue transformar a maldição em bênção. Então, fique atento aos sinais, creia naquele que te chamou, olhe para você e saiba, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Te vejo no próximo Entre Irmãos. Fique bem e leve, sempre. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, porque